Vamos agora trabalhar com a concepção da sociedade pós-moderna. Neste sentido, nosso autor de referência é Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é sociólogo polonês. Teve vários livros e artigos censurados e foi banido da Polônia. Ganhou 2 prêmios Amalfi pelos trabalhos Adorno e Modernidade e Holocausto. É especialista em modernidade, holocausto e consumismo pós-moderno. Suas principais obras publicadas no Brasil são Amor Líquido, Globalização, as Consequências Humanas e Vidas Desperdiçadas. Se há uma frase que nós podemos pensar toda a teoria de Bauman, é uma frase que vai nos dizer Marx: tudo que é sólido desmancha no ar. Bauman, em muitas de suas obras, tem trabalhado com esta solidez que se desmancha no ar, que está presente no contexto da sociedade pós-moderna. Para nosso autor, nós estamos vivendo um momento em que nós poderíamos dizer de uma completa crise. Crise de valores, crise de paradigmas, crise da própria concepção de identidade, crise no campo da política, em suma, quase uma crise que nos aproxima do caos. E Bauman vai buscar explicar todos os momentos em que essa crise se manifesta. As obras do Bauman irão, então, nos colocar esses momentos da pós-modernidade que caracterizam a nossa existência contemporânea. E aí nós podemos verificar, sim, que tudo que é sólido se desmancha no ar. Neste sentido, todas as nossas certezas, os nossos alicerces, todos os momentos em que nós tínhamos claro com relação a que e a quem nós estávamos lutando e por que nós estávamos lutando. De uma certa forma, nós podemos verificar que o mundo contemporâneo, que esse mundo chamado de pós-moderno, está nos deixando, inclusive psiquicamente, como que perdidos e podemos dizer, de uma certa maneira, adoecidos pela própria ausência de certeza que nós estamos tendo. Nós vivemos no espaço da mais absoluta incerteza. Observem que no mundo contemporâneo nós podemos mais questionar e não encontramos resposta. As respostas estão meio que perdidas no ar, meio que diluídas num campo de luta que é o nosso existir. Nós podemos nos perguntar e verificar o que nós tínhamos no contexto de uma sociedade moderna, no contexto da modernidade. Nós vamos verificar que estávamos dentro de um campo de certeza. Neste sentido, na modernidade, a ciência, a razão, a racionalidade explicavam-nos todas as coisas. Tudo tinha um sentido, tudo estava muito claro, muito colocado em termos dos paradigmas, dos modelos que devíamos seguir. Bauman vai trabalhar justamente este momento em que nós chegamos à pós-modernidade, no sentido de que as nossas certezas anteriores, os paradigmas anteriores, acabaram meio que se diluindo e nessa diluição estabelecendo também a nossa constituição como sujeitos. Se nós recobramos Touraine, nós podemos verificar que acabam diluindo a nossa visão acerca de sermos atores sociais. Neste sentido, tudo o que nós teríamos uma certeza nas próprias instituições sociais que estariam a gerir esta vida do homem contemporâneo acabam perdendo lugar, se tornam como que líquidas.
Por que Bauman trabalha com o termo líquido? Ele está dizendo justamente essa fluidez que nós estamos vivenciando no nosso contexto social. De uma certa maneira, nesse contexto do líquido, nós não temos mais, nem ao menos, o poder e o controle sobre nossas próprias vidas. Antes, no contexto da modernidade, nós tínhamos absolutamente claro essa noção de um certo controle sobre nós. Até podemos pensar de um certo controle no tempo, no sentido de visualizarmos a sua própria passagem. Falo nesse aspecto porque é importante verificarmos que na nossa vida cotidiana nós não estamos mais a sentir a própria passagem do tempo. Nós iniciamos a semana e verificamos que simplesmente ela termina sem que nós tivéssemos nos dado conta do seu próprio percurso. Este aspecto, tão relacionado à nossa vida cotidiana, nos permite perceber, tendo por trás a própria concepção de Bauman, que nós não estamos tendo o próprio controle de nossa vida. Tudo está passando por nós de uma forma muito transitória, sem que nós consigamos perceber a realidade circulando por nós. Nós estamos como que contidos num universo de transitoriedades. Nós temos a própria constituição da nossa personalidade relacionada com o contexto social no qual nós vivemos. Bauman também nos falará deste aspecto, que nós estamos também sendo influenciados, sendo constituídos, mais precisamente dizendo, pela realidade que nos é externa. Então, neste sentido, Bauman consegue considerar as questões deste homem contemporâneo. Nós podemos dizer assim, a própria especificidade deste homem contemporâneo. Este homem contemporâneo estaria tendo, num certo sentido, enquanto sua especificidade, viver num universo de incerteza. E isto também estaria trazendo para ele a constituição da sua personalidade. Ele é constituído pelo transitório, ele é constituído pelo líquido, pelo sólido que se desmancha no ar. Vejamos agora algumas palavras de Bauman acerca da sociologia. A sociologia é como uma disciplina que interage com outros campos de conhecimento, que dialoga com outras áreas, principalmente a filosofia, a psicologia social e elementos da narrativa. Pelo que se pode verificar, Bauman não restringirá a sociologia a si mesma. Ele vai buscar trabalhar com elementos da psicologia social, com elementos da filosofia e também com elementos da psicanálise que se encontram presentes em sua obra O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Percebe-se, então, que nosso autor trabalha com a sociologia num diálogo constante com outras ciências. Neste sentido, vocês podem perceber a dimensão da obra desse autor, em que ele não ficará restrito somente ao conhecimento estabelecido da sociologia, mas vai buscar fazer com que essa ciência, eu repito para vocês, dialogue com outras ciências. Assim, o seu raciocínio, a sua maneira de visualizar, de investigar, analisar e interpretar a nossa sociedade e o nosso contexto contemporâneo assumem uma profundidade que é significativa para que nós possamos compreender o mundo que nos cerca. Uma pergunta fundamental
que nós devemos nos fazer e que Bauman se faz com frequência e explica é esta: em que sociedade nós estamos efetivamente vivendo? Como é esse nosso mundo? De que ele se constitui? Um dos aspectos mais importantes é a questão da transitoriedade, da ausência de vínculos que esse homem contemporâneo acaba por realizar. Talvez fique um pouco estranho para vocês pensarem na questão da ausência de vínculos, mas observem, no processo de transitoriedade que é a nossa vida contemporânea, o que ocorre? Nós estamos como que nos sentindo deslocados de nosso universo. É como se nós estivéssemos abrindo os braços e dizendo: não sei quem sou, nem qual o meu lugar. O homem, nessa circunstância, neste momento, ele não consegue estabelecer vínculos estreitos com o outro, com a natureza e até mesmo com sua própria realidade. Este homem contemporâneo, segundo Bauman, é um homem desenraizado. Ele não se sente pertencer a um lugar. Ele não se sente, de certa forma, sendo, e ele não se sente pertencendo. Ele está num processo de desenraizamento, ao mesmo tempo que ele está para consigo mesmo num processo de estranhamento. Ele não consegue perceber-se adequadamente. Dessa mesma forma, ele não consegue perceber o seu contexto de forma adequada. Instaura-se assim a confusão, instaura-se assim a incerteza, enquanto elementos, repito aqui para vocês, constitutivos deste homem contemporâneo, deste homem pós-moderno. Vejamos agora as palavras do próprio Bauman acerca do que ele vê neste homem contemporâneo, neste homem desenraizado, neste homem meio que perdido em seu universo, sem saber o que fazer. Vejam o que ele nos diz. Com os fones de ouvido devidamente ajustados, exibimos nossa indiferença em relação à rua em que caminhamos, não mais precisando de uma etiqueta rebuscada. Ligados no celular, desligamo-nos da vida. A proximidade física não se choca mais com a distância espiritual. Com o mundo se movendo em alta velocidade e em constante aceleração, você não pode mais confiar na pretensa utilidade dessas estruturas de referência com base na sua suposta durabilidade, para não dizer atemporalidade. Na verdade, você não confia nelas nem precisa delas. Vejam que Bauman está a salientar um aspecto, o aspecto da alta tecnologia, fazendo com que também este homem não consiga se vincular a elementos mais consistentes, a elementos mais embasadores, se podemos dizer assim, da sua vida psíquica e da sua vida social. Bauman busca demonstrar algo que se perde, que é justamente um universo alicerçado em certezas que tínhamos no contexto da modernidade. Hoje, tudo está muito fluido e diluído no contexto também de elevada tecnologia, fazendo com que nós nos distanciemos do outro enquanto o outro significante e da vida social, da vida política, da vida cultural. Bauman, no percurso de suas obras, está nos chamando a atenção para inúmeros aspectos desta realidade que podemos dizer assim, da existência de um não-eu que busca sentir-se eu, mas o espaço em que ele está a ocupar não lhe permite a identidade.
Neste sentido, nesse espaço do transitório, nós costumamos e estamos a nos reunir de uma certa maneira em grupos pequenos, com vínculos frágeis, para que possamos recobrar um pouco desta identidade que estamos sentindo se esvaziar cada vez mais em nós. Essa busca por identidade se reflete na nossa vida social, mas observem de uma forma bem clara que essa busca de identidade, que se reflete no nosso agir coletivo, não está mais nos falando de um autêntico projeto de sociedade, de um autêntico projeto que nos leve a questionar as estruturas vigentes. Não é assim que está acontecendo. O que está acontecendo é que nós não estamos conseguindo construir e ter claro a formação de um projeto de sociedade questionador de toda essa ordem que meio que nos leva, que vai nos levando como que de roldão à mercê das determinações desse mesmo social. As questões políticas que verificamos hoje estão também sentindo os efeitos deste contexto de incerteza. Nós não estamos conseguindo transpor as barreiras da questão política enquanto força motriz de mudança, de transformação social e histórica, se assim podemos dizer. A política, ou se nós vamos visualizar, o próprio espaço público está sendo, de certa forma, segundo Bauman, privatizado. Chama atenção para esse aspecto, porque Bauman vai verificar no contexto da nossa sociedade esta privatização da esfera pública. Neste sentido, nós podemos perguntar: como teremos, então, uma expressão política que nos leve à mudança? Esta é uma questão fundamental que se coloca para Bauman e para muitos dos nossos pensadores contemporâneos, na medida em que, se o contexto não permite uma atitude de mudança, como nós vamos mudar, então, esta realidade social vigente? Como nós podemos transformar o nosso mundo? Será possível, então, num contexto que a isto não permite a existência de um novo mundo? No momento, segundo as concepções de Bauman, nós poderíamos dizer assim: não estamos tendo uma permissão dada pelo contexto acerca da mudança. Vamos agora pensar num outro elemento importante no contexto da nossa sociedade, que é a questão da globalização. Alguns autores muito ligados principalmente ao liberalismo e ao neoliberalismo verão a consequência da globalização de uma forma positiva. É importante o que Bauman nos coloca acerca da globalização e a própria instituição do Estado. Nós podemos observar como consequência do processo de globalização a perda da instituição do Estado no sentido do crédito que a maioria da sociedade nela colocaria. Observem que vai se diluindo o próprio papel do Estado no contexto da sociedade. O que está significando a instituição do Estado hoje? Bauman vai nos colocar que essa instituição, enquanto guardiã de direitos e enquanto até mesmo guardiã de certezas, não está existindo mais com a mesma força que tinha anteriormente. Nós estamos experienciando o que falei, a crença dos poderes
instituídos. Mais precisamente, esta crença está se tornando cada vez mais diluída. Este homem contemporâneo não tem mais, de uma certa forma, a quem apelar. E a instituição, que seria a sua guardiã de direitos, também está sendo absorvida por um mundo líquido, por uma sociedade, se vamos dizer assim, por uma sociedade que está plena de liquidez. Liquidez no sentido de ser algo que não podemos conter, que não podemos segurar. Nesse sentido, não contemos mais a nossa vida na mão e não contemos mais os determinantes da própria sociedade. O que nós temos no contexto de um mundo globalizado são os determinantes dessa mesma globalização que está fazendo com que o mundo se una, mas ao mesmo tempo se desuna, como nos diz Bauman. Bauman vai deixar bem clara essa questão, o processo da consequência humana da globalização. A globalização, em vista de que veio para unir, mas unir o quê? Unir ao capital e, de uma certa forma, excluir seres humanos dos seus benefícios sociais. Podemos verificar em Bauman que ele está a fazer com que nós vejamos que o estado de bem-estar social está entrando em colapso. Na medida que as identidades entram em colapso, entra também em colapso as instituições democráticas. Podemos ver, então, que há um vínculo entre identidade e elementos do contexto social, principalmente elementos da questão da política. Esses aspectos não podem ser desconsiderados, no sentido também de vermos esses aspectos polarizados. Este colapso do Estado faz com que nós estejamos cada vez mais no universo da incerteza. Esse estado de bem-estar, que era tão certo, entre aspas, no contexto da modernidade, ele torna-se agora, então, tão incerto quanto os destinos dos indivíduos. Este é um ponto importante, porque isto fundamenta a questão da própria busca da democracia. As instituições democráticas estariam como que mexidas por esse processo de ausência de identidade, de solidez desse estado de bem-estar. Isto é um aspecto muito importante também quando nós pensamos de forma clara e específica, novamente, a questão da mudança social. Tendo um estado de bem-estar que está em colapso social, nós temos o quê? Nós temos possibilidades de mudança, nós temos como avançarmos na transformação do contexto da sociedade? Aqui nós estamos colocando uma série de questões que são questões para serem refletidas, pensadas, assim como faz Bauman no contexto de suas obras. Nós questionamos a realidade e devemos verificar em que a sua fragilidade atual está sendo constituída. No processo de globalização, nós temos um elemento extremamente forte que leva a cada vez mais intensificação da fluidez. As consequências humanas do processo de globalização são extremamente graves. Nós teremos uma concentração do capital financeiro internacional, das grandes empresas no mundo, e nós teremos, como consequência dessa concentração do capital financeiro internacional, nós teremos uma forte exclusão social. Observem também que, em consequência do próprio processo de globalização, consequência humana, nós também estamos vivenciando a própria precarização do trabalho.
Bauman vai nos falar desses fatores em sua obra Globalização e as Consequências Humanas. Ele é bem claro nos aspectos que ele coloca, a própria concepção acerca dos países ricos com relação aos países pobres. O pobre passa a ser quase que um empecilho para que o rico continue a angariar as suas riquezas e manter o seu capital. Bauman inicia o seu livro demonstrando esse aspecto, a significação que passou a ter o pobre no contexto da sociedade globalizada e marcadamente excludente. Ele passou a ser um estranho, ele passou a ser aquele indesejado, no qual estaria sendo cada vez um elemento que agrediria de forma violenta, inclusive, a tranquilidade do rico. Peço a vocês que leiam também este livro de Bauman e consigam perceber as consequências da globalização, consequências humanas que Bauman vai buscar frisar muito no contexto de sua obra. Neste sentido, eu retorno aqui com o aspecto de que tudo que é sólido se desmancha no ar. Peço para vocês que pensem a respeito de alguma coisa na vida de vocês, na alguma coisa em que no mundo vocês possam estar experienciando um universo de certeza, um universo de porto seguro, um lugar para chegar, um lugar para se abrigar. Neste sentido, nós estamos vendo, e tristemente digo a vocês, que nós não estamos vendo um abrigo, um porto seguro. Bauman vai buscar em suas obras demonstrar exatamente esta ausência de um porto seguro, de um lugar para chegar em que esse homem contemporâneo se sinta dono do seu destino. Vejamos agora as palavras de Benedetto Vecchi acerca desta relação entre identidade e Estado, tão frisada e trabalhada por Bauman no contexto das suas obras. Vejam o que nos diz Vecchi. A questão da identidade também está ligada ao colapso do estado de bem-estar social e ao posterior crescimento da sensação de insegurança com a corrosão do caráter que a insegurança e a flexibilidade no local de trabalho têm provocado na sociedade. Estão criadas as condições que, para o esvaziamento das instituições democráticas e para a privatização da esfera pública, parece cada vez mais um talk show em que todo mundo vocifera as suas próprias justificativas sem jamais conseguir produzir efeito sobre a injustiça e a falta de liberdade existentes no mundo moderno. Vejam que Vecchi, ao traduzir as palavras de Bauman, demonstra essa relação de interdependência entre este homem que está no espaço do incerto e o próprio espaço democrático, o espaço público. Como esse espaço se transformará dentro desta relação de transitoriedade, dentro dessa relação de ausência de vínculos mais consistentes, é importante pensarmos a esse respeito. Caros alunos, agora nós temos como verificar um conceito muito importante em Bauman. Este conceito, Bauman vai criá-lo como uma análise sociológica, melhor dizendo, com uma concepção sociológica. Ele vai pegar um conceito que é conhecido em termos da psicologia, mas ele vai trabalhar sociologicamente com esse mesmo conceito. Este é o conceito de ambivalência. É significativo esse conceito se nós quisermos entender também as narrativas que fazemos da nossa realidade social, da nossa realidade, poderíamos dizer assim, pessoal e da nossa realidade social.
Bauman vai trabalhar a ambivalência enquanto a linguagem que não traduz adequadamente a realidade. Este é um aspecto muito importante. Tem um filósofo linguista alemão, Wittgenstein, que vai colocar um pensamento extremamente importante. Ele vai dizer assim: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Se os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, e se eu não tenho palavras adequadas, linguagem adequada para traduzir a minha realidade, nós poderíamos perguntar, sim, quem então somos nós neste contexto? É uma pergunta interessante, penso eu, para que nós possamos verificar a nossa dificuldade em traduzir a realidade. Se não conseguimos traduzir a realidade, esta mesma realidade vem ou age sobre nós com uma força sobre, eu vou colocar assim, com uma força, entre aspas, sobre-humana. Porque aí nós estamos ficando basicamente à mercê do que ela determina. Exatamente por quê? Porque nós não conseguimos traduzir o nosso universo real. Se eu não consigo traduzir o meu mundo, ele não tem significação para mim, ele está encoberto para mim, eu não consigo entendê-lo e eu não consigo, consequentemente, mudá-lo. Vejam agora, meus caros alunos, a própria palavra de Bauman acerca deste conceito sociológico, desta visão sociológica do conceito de ambivalência. Vejam. A situação torna-se ambivalente quando instrumentos linguísticos de estruturação se mostram inadequados, ou a situação não pertence a qualquer das classes linguisticamente discriminadas ou recai em várias classes ao mesmo tempo. A função nomeadora, classificadora da linguagem tem, de modo ostensivo, a prevenção da ambivalência com seu propósito. O desempenho é medido pela clareza das divisões entre classes, pela precisão de suas fronteiras definidoras e a exatidão com que os objetos podem ser separados em classes. Caros alunos, o aspecto mais importante que nós podemos verificar no que está nos dizendo Bauman é a questão da função nomeadora da linguagem, da função nomeadora da própria palavra. Se eu nomeio algo, eu praticamente estou dando vida a esse algo que está sendo nomeado. Se eu não nomeio, ele não existe. Então, na medida em que eu classifico uma coisa, na medida em que eu dou nome a esta coisa, ela passa a existir. E existindo, eu tenho contato com ela, eu estou em relação com ela, ela pode ser o meu objeto de análise, inclusive. Eu friso aqui para vocês, aquilo que eu não nomeio não tem vida, aquilo que eu não classifico não tem vida. E se algo eu deixo de falar, é porque algo deixa de existir. Este é um elemento muito sério na medida em que nós trabalhamos com a questão da linguagem. Mas essa linguagem não está solta no ar. Esta linguagem é internalizada. Se eu não internalizo outras palavras, se eu não internalizo uma linguagem que me permite verificar o meu mundo, eu muitas vezes posso estar fazendo com que esse mundo, ou verificando que este mundo não existe. Neste sentido, é mesmo que estar perdido numa multidão. Eu estou no mundo, sou senhor no mundo, mas ao mesmo tempo eu não percebo esse mundo, ele não existe. Eu estou fisicamente nesse mundo.
porque eu não consegui nomear as situações que seriam parte integrante de minha narrativa, de minha prática discursiva. Neste sentido, essa questão da função nomeadora é importante até mesmo quando queremos ver a nossa capacidade de consciência diante do mundo. Vejamos agora a continuidade das palavras de Bauman acerca da questão da ambivalência. Vejam com atenção. E, no entanto, a aplicação de tais critérios e a própria atividade, cujo progresso devem monitorar, são as fontes últimas de ambivalência e as razões pelas quais é improvável que a ambivalência jamais se extinga realmente, sejam quais forem a quantidade e ardor do esforço e estruturação, desordenação. Vejam que Bauman nos faz entender que nós não estaremos livres da questão da ambivalência enquanto elemento de linguagem, na medida em que nós estaremos sempre contidos num universo da estruturação e da desestruturação. Isso, gente, é sociológico, viver na ordem e na desordem. A própria sociologia é a ciência da ordem e da desordem. Caros alunos, eu quero deixar para vocês, enquanto dicas de estudo, 3 obras do Bauman: Vida Líquida, Amor Líquido e Modernidade Líquida. Todas elas, Jorge Zahar. E espero que vocês consigam, nestas obras, verificarem o porquê este autor está trabalhando com a questão da fluidez, da vida líquida que está a transformar a nossa própria personalidade individual e a nossa própria, podemos assim dizer, personalidade social. Bons estudos a todos!